Os trabalhadores da última hora é o nosso tema. Que Deus nos abençoe. Esse tema faz parte das instruções dos Espíritos, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde os Espíritos da Verdade, enviados do Cristo, interpretam a parábola de Jesus: os últimos serão os primeiros. Na época em que Jesus esteve aqui na terra entre nós, encontrou a humanidade em sua fase de infância intelectual. Por isso, ele fez uso de uma didática divina especial, em que o povo pudesse assimilar melhor os seus ensinos. Ele transformou, então, a grandeza de seus ensinos em pequenas histórias, que são as parábolas. E foi com muito carinho, meus irmãos, que Jesus iniciou a sua narrativa aos seus discípulos, dizendo assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família, que saiu de madrugada para encontrar trabalhadores para a sua vinha, para a sua plantação de uvas. Nas primeiras horas da madrugada, ele já encontrou alguns homens conversando na praça. Fez então a eles uma proposta. Pagaria a cada um denário por um dia trabalhado. Denário era moeda daquela época. Eles aceitaram e foram trabalhar na vinha. O pai de família saiu de novo à 3ª hora do dia e contratou mais alguns trabalhadores da mesma forma. Como ele precisava de um número maior de pessoas, ele foi em direção à praça para contratar mais homens, para mais 2 horários na parte da tarde. Ele os encontrou e contratou. E finalmente ele saiu à tardinha e ficou espantado por ainda encontrar trabalhadores àquela hora. O fazendeiro perguntou: por quê? Permaneceis sem trabalho até esta hora? Eles então reclamaram: ninguém nos contratou, Senhor. O fazendeiro, depois de confirmar o salário de 1 denário, disse-lhes: ide trabalhar em minha vinha. Ao cair da noite, o dono da vinha voltou para fazer o pagamento. Mas, para espanto de todos, ele pagou em primeiro lugar aqueles que haviam sido contratados por último, os contratados à tardinha. Alguns trabalhadores perceberam o que estava acontecendo. Pensaram até que iam receber uma quantia maior. No entanto, receberam apenas 1 denário. Um trabalhador, então, reclamou em voz alta: não acho isso justo. Esses últimos não suportaram o peso do dia e o calor do sol. O fazendeiro, então, com firmeza e serenidade, disse-lhes: amigos, paguei o que foi tratado. O fazendeiro percebeu que não houve por parte dos trabalhadores boa vontade, alegria, por haverem encontrado o trabalho. Pensando bem, eles estavam desempregados. E foi com firmeza que o fazendeiro disse-lhes: muitos serão os chamados, mas poucos são os escolhidos. Foi então através desta parábola, meus irmãos, que os Espíritos da Verdade nos esclareceram a seleção dos trabalhadores no planeta Terra através da reencarnação. Hoje temos aprendido com os Espíritos da Verdade que a doutrina espírita é realmente o Consolador prometido por Jesus. Aquele que viria relembrar, esclarecer, revelar tudo aquilo que Jesus havia ensinado e que o povo da época não havia compreendido devido às suas limitações intelectuais. Mas qual é a ligação dos trabalhadores da última hora com os espíritas do futuro? Erasto, o espírito protetor de Allan Kardec, nos traz uma mensagem esclarecedora também,
no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz que, em todas as épocas da humanidade, Deus, nosso Pai, tem enviado para a Terra trabalhadores de diversas áreas do conhecimento científico, filosófico e religioso para colaborarem com a evolução espiritual do homem. Na parábola, Deus é o dono da vinha e os trabalhadores que chegaram na primeira hora do dia foram os profetas, maiores ou menores, de acordo com o trabalho que realizaram. Nós temos conhecimento deles na Bíblia Sagrada, AC e DC, ou seja, antes de Cristo e depois de Cristo. Entre os profetas maiores antes de Cristo, encontramos Moisés, o grande legislador das leis dos judeus, mas também o grande médium, porque graças à sua faculdade mediúnica, a humanidade teve conhecimento do decálogo, dos 10 mandamentos da lei de Deus, que são as leis de amor. Esse fenômeno mediúnico aconteceu no Monte Tabor, através da mediunidade de Moisés. Muitos outros colaboraram nas diversas etapas do progresso aqui no planeta Terra, sob a orientação de Jesus. Jesus é realmente o governador do planeta Terra. Essa colaboração foi realizada através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pela própria Igreja Romana, através da reencarnação. Eles vinham com determinadas missões, ajudar a humanidade a evoluir, como ajudou Simão Pedro e também vários sábios e filósofos em todas as áreas do conhecimento humano. E, finalmente, pelos espíritas, considerados os trabalhadores da última hora, aqueles que estariam mais próximos da transição do planeta Terra para um mundo melhor. Isso seria através da transformação de seus habitantes em seres melhores. Erasto, o protetor de Kardec, em 1863, em Paris, previa que os tempos das grandes dores, tão faladas por Jesus, já se aproximavam. E que hoje vivenciamos. Na mensagem de Erasto, ele orienta aos espíritos do futuro. Ide e pregai. Pregai os ensinos do mestre e da doutrina espírita. Mas pregai também, através de seu exemplo, divulgai a prática da verdadeira caridade. A caridade material e moral. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas, atenção, entre os chamados, muitos transviariam. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Reparai, pois, o vosso caminho e segui a verdade. E no momento em que Erasto concluía a sua mensagem, Kardec pergunta-lhe: como reconhecer os espíritas que estão no bom caminho? Erasto então respondeu: eles serão reconhecidos pelo número de aflitos a que leve o consolo. Serão reconhecidos pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. Serão reconhecidos pelo seu amor ao próximo. Deus quer o triunfo de suas leis, mas nesse momento reconhecemos que estamos muito distantes dessa prática, assim como reconhecemos que temos um longo caminho a percorrer. No Livro dos Médiuns, capítulo 29, item 350, Allan Kardec procura nos despertar
para o nosso tempo perdido, nos dizendo assim: o Espiritismo, conforme foi revelado, veio para realizar a transformação da humanidade. E isso só será possível melhorando as massas, melhorando os povos pouco a pouco, através do aperfeiçoamento das pessoas. Ele então começa a questionar: que vale crer na existência dos espíritos, se essa crença não faz com que aquele que a possui se torne melhor, mais benigno, indulgente para com seus semelhantes? De que serve se o avarento continua avarento? O invejoso permanece dominado pela inveja. Assim poderiam todos os homens acreditar nas manifestações dos espíritos e a humanidade ficar estacionária. De que serve? Mas esses não são os desígnios de Deus. O objeto da providência divina é que as sociedades espíritas sérias têm os mesmos sentimentos de união, os mesmos sentimentos de amor ao próximo. E é justamente sobre lições como essa, de respeito ao ser humano, que nós vamos encontrar no livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, mais uma mensagem emocionante da vida de Jesus, relacionada com a caridade diante das fraquezas humanas. O Mestre Divino, mais uma vez, havia terminado sua pregação em uma praça pública, quando permaneceu que a multidão se movimentava e algumas pessoas gritavam. De repente, uma mulher ofegante, com os cabelos despenteados e o rosto muito pálido, se aproximou dele, com um pedido de proteção nos olhos tristes. Muitos judeus que ali estavam em grupos procuravam aumentar o barulho e alimentar a revolta. Para isso gritavam que a mulher fosse apedrejada, porque ela havia sido pega em adultério, e de acordo com as leis antigas, ela deveria, sim, morrer apedrejada. Naquele momento, convidaram Jesus a dar sua opinião. Todas as vezes, meus irmãos, que os judeus tinham oportunidade, faziam esse convite ao Mestre Jesus, desejando que a resposta dele fosse contrária às suas leis, para depois o acusarem. Mas Jesus exclamou com muita serenidade: aquele que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Houve uma surpresa geral. Todos emudeceram preocupados. Enquanto isso, Jesus abaixou-se e tranquilamente passou a escrever no solo. Aos poucos a praça ficou deserta, somente permanecendo ali Jesus, os discípulos e a pecadora, que naquele momento escondia o rosto com as mãos. Jesus, levantando a cabeça, disse a ela: mulher, onde estão os seus juízes? Ela, muda, agradecia com os olhos, onde as lágrimas molhavam seu rosto, numa mistura de agradecimento e alegria. Jesus continuou: ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. A mulher afastou-se, com uma sensação nova em seu espírito. A benevolência e a indulgência de Jesus haviam iluminado seu coração. Enquanto a pecadora se retirava, poucos discípulos que ali ficaram não conseguiram esconder o espanto que causara a eles o gesto de perdão do Mestre. João se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, por que não condenaste a meretriz de vida desregrada?
Jesus olhou para João com muita bondade e perguntou: quais as razões que você teria para condená-la? Sabes o motivo que levou essa mulher a prostituir? Tens conhecimento das amarguras que ela já enfrentou na vida? Não sabes não, João. Quantas vezes ela tem sido motivo de desprezo por parte dos homens, por parte dos filhos e dos irmãos, e também das mulheres mais felizes. Não seria justo agravar os sofrimentos de sua consciência pesarosa e sem rumo. João, procurando defender os princípios da lei antiga, disse com firmeza: Senhor, ela pecou, por isso precisa ser punida. O mestre sorriu sem se perturbar e disse: é claro que ela tem pecados, mas quem na terra não os tem, João? Olha, João, há sacerdotes da lei, há pessoas importantes, como filósofos e magistrados, que prostituíram suas almas por preços bem menores. No entanto, não vejo seus cobradores. Essa mulher não prostituiu sozinha. Não podemos jogar pedras no sofrimento alheio, João. O mundo está cheio de sepulcros caiados, brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Deus, nosso Pai, de bondade infinita, aguarda o crescimento de seus filhos através de suas leis imutáveis e perfeitas. E encerrando aquela oportunidade de esclarecer mais uma vez sobre a caridade moral, Jesus completou o assunto dizendo: essa pobre pecadora, por si, já se condenou. Você não imagina o seu sofrimento diário pela falta de um carinho sincero, a falta do aconchego do lar e da família. Esse é o seu inferno. Por isso, nós também não podemos julgar e condenar ninguém. Porque, de acordo com as leis divinas, especificamente a lei de causa e efeito, o retorno acontece com a mesma medida que medirmos, seremos medidos. Ou seja, se formos cruéis, exigentes com os erros alheios, a lei de Deus nos alcançará e cobrará com a mesma intensidade. Nunca como agora, meus irmãos, o planeta Terra passou por momentos tão difíceis a caminho de seu progresso, porque os mundos também evoluem. A Terra está destinada a ser um mundo de amor e bênçãos divinas. Mas, como isso acontece? Como um planeta progride? O Espiritismo nos ensina que um planeta progride fisicamente e moralmente. Fisicamente ele progride na transformação dos elementos que compõem a sua natureza. E ele progride moralmente pela evolução dos encarnados e desencarnados que o povoam. Então, nós mesmos podemos concluir que a Terra tem progredido fisicamente de forma vertiginosa, visando o bem-estar do homem. Mas, no sentido moral, ela está muito lenta, por isso nós sofremos. Há crimes hediondos, há pedofilia, há preconceitos de toda espécie, todos afastados da lei do amor. Há momentos em que o homem retorna à barbárie. Falta-nos um grande progresso a realizar. E isso acontecerá com certeza. Se não for por amor, será pela dor. A humanidade foi criada por Deus para progredir. Mesmo que leve milênios, isso acontecerá. Da mesma forma que as leis da natureza operam na germinação das plantas, elas operam também
em seu crescimento e sua maturação. Estamos destinados à perfeição e à felicidade, apesar de nossa marcha ser lenta. No livro da codificação, a Gênese, Allan Kardec nos diz que os períodos progressivos da humanidade estão subordinados ao livre-arbítrio dos homens, mas em seu conjunto eles são fatais. Porque em seu conjunto eles são submetidos às leis divinas, especificamente a lei do progresso. É o que nos leva a crer nos dias de hoje. O desrespeito do homem em relação às leis da natureza e às leis do amor. As notícias que nos chegam falam de terremotos, nos falam de ondas fortíssimas de calor, ocasionando incêndios destruidores. Os tempos que estamos vivendo nos levam a crer que não se trata de uma mudança parcial, limitada a um povo ou a uma raça, a um movimento geral em toda a Terra. Tudo isso não tem como acontecer sem atritos, sem sofrimentos. Os tempos que temos vivido nos levam a crer que não se trata de uma mudança parcial, limitada a um povo ou uma raça, a um movimento geral em toda a Terra. Kardec nos diz que haverá também emigração e imigração de espíritos, encarnando e desencarnando. Muitos espíritos do bem, já desencarnados, retornarão à Terra e formarão uma geração nova, e essa nova geração será formada por espíritos melhores. Tem nos encantado a sabedoria de muitas crianças recém-chegadas à Terra em diversas áreas do conhecimento. Não serão espíritos perfeitos, mas serão espíritos com predisposição ao bem. Reencarnarão numa terra regenerada e confirmarão as palavras de Jesus. Os bons herdarão a terra. E muitos na terra, presos ao mal, presos à barbárie, à crueldade, reencarnarão em mundos primitivos, levando para toda a sua brutalidade e toda a sua crueldade. Sofrerão na pele, em seu dia a dia, a mesma maldade, convivendo com seres ignorantes e cruéis em um mundo primitivo. Poderemos perguntar, será que esses espíritos estão retrocedendo no caminho evolutivo? Não, eles não estão retrocedendo. Eles estão estacionários, porque Deus, em sua bondade infinita, dará a eles oportunidades de reparação. Eles serão também instrumentos de progresso no planeta primitivo, porque estarão levando conhecimentos adquiridos na Terra como patrimônio de seu espírito imortal. A Terra deixará de ser um mundo de provas e expiações. Ela será um mundo melhor, será um mundo de regeneração. Se nós pudéssemos viver hoje 200 a 300 anos a mais, poderíamos assistir a essas transformações, da mesma forma como assistimos no passado, nos séculos 14 e 15, no período de mudanças aqui na Terra, passando da era medieval para a era moderna. A Idade Média foi considerada aqui na Terra a Idade das Trevas, porque ela foi marcada por guerras, ignorância, crueldade, escravidão do povo. Foi marcada por rebeliões, crises econômicas e religiosas. Houve também a terrível devastação provocada pela peste negra, que matou milhares de pessoas. A Europa teve a sua população reduzida pela metade, mas após o século XV diminuíram as guerras e os efeitos da peste, iniciando na Terra uma fase de grande desenvolvimento econômico e intelectual.
Isso fatalmente acontecerá com a terra. Os Espíritos da Verdade nos dizem que, quando a humanidade está madura para subir um degrau, podemos dizer que os tempos de Deus estão chegados. É com a mesma certeza, meus irmãos, como nós, criaturas humanas, afirmamos que no outono colheremos frutos maduros, ou quando afirmamos com certeza que a idade adulta é o complemento da juventude. A geração futura, portanto, será formada por elementos predispostos ao bem. Ela será animada por sentimentos muito diferentes da geração presente. O velho mundo estará morto e viverá na história, tal como relembramos nos livros da Idade Média, com seus costumes bárbaros e suas crenças cheias de superstições. Por isso, quando Jesus nos fez esse convite, sede perfeitos, ele nos dizia, caminhem da direção da luz, com humildade e paciência, aprendendo com os tropeços e renovando suas atitudes em seu dia a dia. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça nessa caminhada.